Olá, ouvintes do podcast Criminal Player. Nós estamos aqui hoje com Valdir Marinho, que é magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está há 4 anos na assessoria do ministro Joel Pacionic. Tem trabalhos publicados na área de direito criminal, processo penal. Tem uma atividade docente nessa área e veio participar aqui do Congresso da primeira imersão do Criminal Player para falar um pouco sobre a sua experiência e principalmente uma coisa que eu gosto muito. Eu tive lá um ano trabalhando no Supremo Tribunal Federal e para mim eu tinha a falsa ilusão que eu conhecia alguma coisa do funcionamento. Depois de vivenciar a realidade, é muito interessante porque, Valdir, e me parece que os nossos ouvintes aqui temos uma grande quantidade de advogados, não é querer ensinar, é querer mostrar o funcionamento para melhorar o desempenho, que um possa compatibilizar com o outro. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade para poder falar sobre o tema que tu vai desenvolver. E se tu puderes dar uma orientada aí como é que funciona no STJ, eu tive no outro lado, essa maneira de advogar que às vezes do lado de fora parece bem diferente como funciona do lado de dentro. Alexandre, muito obrigado em primeiro lugar, satisfação, alegria participar aqui do podcast, do evento Imersão Criminal Player como um todo. Estou muito feliz e honrado. Também por poder estar de volta a Florianópolis, uma cidade que eu não vim há alguns anos e que é muito aprazível, sempre foi para mim um oásis aqui no sul do Brasil. Seja muito bem-vindo. Mas um quesinho de inveja por vocês que desfrutam dessa terra maravilhosa todos os dias. Suponho que os magistrados despachem na praia, coisas do gênero, né? Sabe, o parênteses aqui, eu fui na época que eu passei no concurso, eu teve uma iniciativa de fazer um juiz na praia, no verão. Então eles compraram uns trailers e colocavam a gente na praia. Cara, era muito maluco isso, porque a gente tava na praia, né? E aí teve os argentinos, eu lá de terno e gravata, com 20 e poucos anos, lá em Canas Vieiras, e os argentinos vieram andando com a cadeira e perguntaram assim, o que eu vendia ali? Porque eu passei Então a gente brincava que era um X-juiz, que era uma coisa que era um X-juiz, né? A gente fazia isso, então brincava. Mas essa foi uma anedota interessante. Mas foi real, eu tava lá e o cara perguntando o que eles vendiam, o argentino que veio com a cadeirinha, veio um X-juiz, né? Então a gente tinha essa discussão, mas seja muito bem-vindo em Floripa, aqui é a minha casa, ou a associação que for, tá sempre de portas abertas, que é muito legal, aliás, em Canos Dias. Mas voltamos lá, desculpa, vamos lá. Não, eu acho assim, você logo me trouxe um gancho, eu acho talvez um ponto mais interessante para a gente começar a falar, com essa ideia de poder aqui compartilhar um pouco dessa experiência rica, peculiar e muito desconhecida. Eu acho que você também adjetivou bem da maioria. Você veja, eu cheguei ao STJ com quase 22 anos de magistratura. Tinha passado em praticamente todas as funções que é possível exercer no meu tribunal. Tive na jurisdição, em todas as entrâncias, áreas de jurisdição, enfim. E depois também na gestão superior, quando eu auxiliei a presidência. E eu estou dizendo isso porque, por incrível que pareça, quando a gente chega a Brasília, no Tribunal Superior, achando que tem uma noção, na realidade a gente não conhece ou conhece muito pouco. É uma realidade muito diferente, a começar pela dimensão, pela importância e pela complexidade de um tribunal literalmente continental, né? E o aprendizado é um aprendizado muito intenso, muito intenso. É desafiador, né? O começo é bastante difícil, porque é um ponto de vista bastante diferente daquele que a gente tem, especialmente no primeiro grau, né? Que a gente está mais próximo da realidade social, que os fatos... eu costumo dizer que eu era juiz de fato, agora eu sou juiz de direito, né? E não é o cacófato, não. Na realidade, é uma chave que tem que ser virada, a gente passar a olhar menos os fatos, ignorar a prova do processo. A gente tem esse hábito, você deve ter sentido isso também no Supremo. Mas é interessante porque, eu acho que só para perguntar assim, que dependendo de como vem, ser um especial tem um padrão, mas se tem um HC, tu até dá uma... Então, assim, é muito maluco, tem que mudar a tua frequência de uma hora para outra. Exato.
E antigamente os processos tinham cores, né? Então a gente pegava a cor, o HC tinha uma cor amarelinha no meu tribunal, então aquele tu sabia que tinha um diferencial. O mandado de segurança era vermelho. Agora é todo digital. E o mais maluco do processo digital é que às vezes tu abre leva um susto que vem 10 mil páginas, tu fecha rapidinho para ver se tem um menorzinho para poder. Mas às vezes no final do expediente. Mas conta aí, desculpa. E eu acho que um outro aspecto também que me chamou a atenção, foi surpreendente, e aí já para além da jurisdição, né? A gente, vivendo em Brasília e trabalhando em Brasília, conhece o Brasil de uma forma que a gente também não imaginava. As diversidades, elas ficam muito acentuadas, é uma visão mais nítida que a gente tem dos nossos estados de origem, né, em relação aos outros 26, seja qual for o seu estado de origem e de residência e trabalho. Então isso eu achei muito bacana também, enriquecedor, é uma experiência edificante. Mas nessa pergunta, já aproveitando para ti, eu senti isso, ao mesmo tempo que a gente tem o mesmo Código de Processo Penal e o Código Penal no Brasil inteiro, isso que colocaste é muito interessante, porque o padrão de julgamento de alguns tribunais é tão distoante de outros, a estrutura de formação, o modelo de decisão, a própria fundamentação, que fica difícil muitas vezes não fazer comparações que temos, são muito dificultosas. Não sei se percebeste isso também. Percebi nitidamente, a despeito dos esforços e da missão do Conselho Nacional de Justiça de buscar, dentro do possível, uma uniformização, respeitadas as particularidades de cada tribunal, as disparidades são enormes, né? E eu acho que isso que refletem as diferenças culturais. Me parece que é até natural que seja assim, utópico que houvesse uma identidade absoluta. Não há. Eu acho que o CNJ tem avançado bastante em tentar minimamente parametrizar para que haja, afinal de contas, como você mesmo disse, somos muitos países dentro de uma base estatal única e sob a égide de um ordenamento jurídico único, né? E no nosso caso, que operamos o direito criminal, por assim dizer, é o único processo penal para reger... 10.000. E bem desatualizado. Mas, Valdir, vamos fazer um bate-bola de umas coisas legais assim que eu acho que pode ser. Me diz uma coisa. O ministro Passionik julgou esses dias, recentemente, a questão do bis e idem no 226 e no 61. Um julgamento bem interessante, né? Porque a tese também foi acolhida. Assim, se tu pudesse destacar para nós, assim, mesmo que há umas 3, 4 julgamentos que tu acha que vale a pena, assim, que a atualização, que passa muita coisa legal, né? Porque às vezes tem um baita tema que é discutido no meio de um HC que a ementa não tem nada a ver com a discussão, que é uma questão processual, ficou no meio. Isso, às vezes, é a riqueza do julgamento, sim, porque o ministro, às vezes, enfrenta questões muito complexas, mas que não constam na ementa, a gente não lê no voto e a gente se perde. Então, assim, contar o que é do estado da arte, assim, o que são as questões que tu, nesse último ano aí, trouxesse mais controvertidas em relação a essa temática. Eu queria contar uma coisa que, para mim, foi surpreendente e acho que os advogados deveriam saber, de maneira geral. Quando eu cheguei lá no Supremo, né, tinha lá um HC. E aí, no mínimo, tem 500 páginas. E eu pensei, como é que está a ação lá em primeiro grau, né? Pensei, como é que faz para consultar no tribunal lá do Estado? Tem que entrar na página do tribunal. Mas não tem um sistema, uma chave, a gente não tem acesso? Não. Cara, o Supremo, se eu quiser saber como é que é um processo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu tenho que entrar no site do Rio Grande do Sul. E eu não sou advogado, então eu não tenho acesso nem para pedir chave, eu sou públicozão. Aí eu tinha um acesso com um advogado que me deu a senha para eu poder usar a senha dele para poder saber como é que está o processo lá embaixo. E no STJ também tem o mesmo problema. Então essa interoperabilidade é muito difícil entender, porque um advogado, ele acha que ele tem a falta de ilusão que o ministro, a assessoria está sabendo o que está rolando lá. Se ele não informar, não vai saber. Então isso, para mim, esse gap foi alguma coisa impensável, assim, a interoperabilidade. Essa foi a primeira discussão. Então eu queria perceber, além disso, assim, o que tu acha que são os temas que tu querias destacar e o que tem na pauta aí do STJ que vale a pena também aproximar. Assim, o que talvez mais tenha me chamado a atenção e o que mais eu valorizo nessa experiência no STJ é a oportunidade de trabalhar com
com temas e julgamentos paradigmáticos. Os repetitivos, assim, trouxeram uma relevância ainda maior para o trabalho da corte, para além de unificarem entendimentos a respeito de uma série de controvérsias que há, o fazem de forma vinculante, com o poder, como se fosse uma atividade legiferante anômala, né? Assim, não deixa de ser, afinal de contas, ao interpretar, e muitas vezes com balizas obtusas, uma norma se cria uma outra norma, sim. Fruto da interpretação. Então, veja, eu digo isso para perceberes a responsabilidade que é, né? Eu me lembro, sim, tem algumas coisas que ainda estão em trâmite. Recentemente, que me pareceu, assim, muito relevante, eu até escrevi sobre isso com o ministro Joel, numa publicação que saiu recentemente. Aliás, quem coordenou foi o ministro Schetti, que estará conosco hoje aqui, lá no Congresso de Precedentes de Belo Horizonte. E lá nós falávamos, nesse artigo, sobre a importância de se definir logo a natureza jurídica e outras nuances das medidas protetivas de urgência, que são, assim, o dia a dia, né? Qualquer juiz criminal, qualquer advogado, enfim, qualquer um que milita nos fóruns todos desse Brasil sabe que as protetivas de urgência viraram, digamos assim, o cotidiano da jurisdição, por uma série de motivos que são óbvios e públicos e notórios. E havia uma série de complicações, inclusive déficit de eficiência nas protetivas, porque os tribunais entendiam de forma diferente a possibilidade do juiz fixar prazo, elas são cautelares, elas são inibitórias. Então esse foi um julgamento recente. Ficou muito bom. Eu acho que foi assim, havia o voto do ministro Joel como relator, o ministro Schetti abriu a divergência e no final das contas o colegiado chegou a um meio termo que ficou bastante equilibrado. E seja como for, o mais importante é que agora nós temos um entendimento pacificado para todo o Brasil. Isso que é assim, sabe, se você está vendo um advogado me contando assim, ó, ele teve uma medida cautelar daquelas patrimoniais fixadas pelo juiz da execução da violência doméstica. Aí ele fez um recurso para o tribunal disse, não, isso não é matéria minha, do civil. O civil disse que não era dele, porque coisa. Então, cara, botar isso nos eixos é muito legal, porque é meio que uma estrutura diante dessa controvérsia para a gente poder fixar. Tu falaste isso da visão, e o que tem aí de novo para 2025 que está lá na pauta? Conta para nós o que vai rolar. Só vou fazer um pequeno passo atrás para fazer duas menções aqui, porque acho que são interessantes também, que foram julgamentos paradigmáticos. Não estavam sob a sistemática dos repetitivos, mas foram para sessão, pela relevância, que também são muito cotidianos. A análise da admissibilidade e do valor das confissões, né, da confissão informal, da extrajudicial e da judicial. Isso foi muito importante o trabalho do STJ, penso eu. O valor da prova policial, que também é o cotidiano, né? De regra, os flagrantes são feitos por policiais militares e são, digamos assim, as testemunhas oculares do fato. E havia uma série de dissonâncias também nos tribunais sobre... Aí foi a terceira sessão que decidiu isso. Foi a terceira sessão, embora não seja tão vinculante, não é propriamente vinculante como os repetitivos, mas acaba vinculando, porque é notoriamente a posição da menos São Paulo, né? Menos São Paulo. Suspeito para falar. Não, eu estou brincando porque acaba tendo teve essa rivalidade, essa discussão, e tu é de São Paulo só para fazer uma brincadeira. E aí, 2025, tem na pauta alguma coisa nova aí para pautado já para deliberar? Olha, deixa eu puxar aqui pela memória, me pegou desprevenido, vou tentar lembrar. Então. Se surgir, vamos continuar, se surgir, eu faço a nossa Lília, que é a nossa policial regente aqui, já está sargento da área, está dizendo que o nosso prazo está terminando. Eu queria perguntar, conta para nós o que tu falaste na imersão, o que tu tens escrito e como é que as pessoas podem encontrar. Bacana. Sobre a apresentação de hoje, né? Eu estou muito satisfeito de poder falar sobre um tema que eu venho estudando, escrevendo e falando há mais de uma década, que é a responsabilidade penal corporativa, nas suas diversas vertentes. E eu achei interessante, acho que vai ser bastante proveitoso trazer para o pessoal um debate sobre uma série de questões práticas, atualidades que surgiram no Brasil e fora, que dão a mim uma pista muito clara de como isso vai se encaminhar. Então eu não tenho dúvida de apostar que a responsabilidade penal corporativa está ali no horizonte de
de todos nós criminalistas. Acho muito importante a gente passar a discutir, porque o Brasil está na lanterna, né? Isso. O Brasil está na lanterna, assim, perdendo para todo mundo, inclusive na América do Sul, porque não é mais um referencial europeu. Não. A América do Sul toda foi e o Brasil está estagnado. Isso, ao mesmo tempo que abre um universo de discussão, abre um universo de mercado, né? Então, o advogado que souber, já estiver preparado, vai ter um ganho, uma vantagem competitiva. Isso é um grande desafio. Então, Valdir, muito obrigado por ter participado aqui. É sempre um bate-papo curto. Espero que a gente possa marcar outros para poder conversar e sejam muito bem-vindos. A palavra é toda no final para encerrar. Agradeço a oportunidade. Só quero dizer mais uma vez da alegria e da satisfação de poder estar aqui, sempre à disposição. E a gente termina com aquele famoso, que é do nosso tempo, que nada mais foi dito nem perguntado. Obrigado, pessoal.